Olá, bem-vindo de volta a vocês que buscam conhecimento do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. E hoje, finalmente, vamos continuar com a saga dos Primarcas, os 20 filhos, alguns perfeitos, outros nem tanto, que o Imperador criou, o ser humano no seu potencial máximo. E hoje, finalmente, eu sei que é o favorito de muitos aqui do canal, falaremos do grande papai Smurf, o robô Guilliman. E primeiro de tudo, antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todos que seguiram na saga até agora. Já falamos de quase todos os Primarcas, deixei obviamente o melhor pro último, então o melhor é o Reboot Guilliman? Não, óbvio que não, eu não gosto dele, o melhor eu deixei pro final, porque é o Horus a gente vai trazer por último. O Horus não fez nada errado, hashtag caos. E o Reboot Guilliman, eu tenho que dizer, eu não gosto, eu não consigo gostar, eu acho ele extremamente chato. Claro, cada um tem sua opinião, você pode gostar dele, não tem problema nenhum, cada um joga do jeito que quer, cada um tem facções que vai gostar mais, outras menos, não tem problema nenhum. A questão é que os ultramarinhos, eles são basicamente o garoto propaganda, então eles têm que ser limpinho, bonitinho e não fazer nada errado. Por exemplo, o Conrado Curse, né, nosso grande Primarca mais legal de todos, é completamente variado e tipo, ele tem uma noção de todas as leis existentes, mas ele não sabe o que isso significa e ele simplesmente executa todo mundo porque sim, e tipo, ele é meio que um Coringa louco, tipo, insano. Só que claro, se o Coringa fosse um super humano imortal e que consegue tipo se esconder na sombra e desaparecer. E cada um deles tem uma falha, mesmo o melhor deles, o nosso Rogaldorn, ele se perde por uma raiva que o cega, que deixa ele insano de ódio e bota ele e os outros em risco quando ele fica com ódio. Ele tem uma dificuldade de entender e interagir com as pessoas, porque né, ele é um pouco no espectro, então ele tem algumas falhas. Já o Reboot Guilliman, não. Games Workshop bota ele numa bandejinha de ouro com uma almofadinha acolchoada pra não doer a hemorroida dos granidos, porque eles fazem ele ser perfeito em basicamente tudo, e até quando ele erra ele tá certo. Me dói, não gosto, tipo, sabe aquele efeito protagonista, que o protagonista sempre ganha independente do desafio? É o Reboot Guilliman, esse é o Reboot Guilliman, por isso eu não gosto. Claro, você pode gostar da legião dele, dos heróis da legião dele, da organização da legião dele, você pode gostar das ações dele, não tem problema nenhum. A questão é comigo, eu acho chato, então eu já vou dizer pra vocês que de vez em quando eu vou dar uma zoadinha pra manter a minha sanidade. Então, ok, entendeu? Esse vídeo é só um resumo da história dele, contada por mim, e como eu não gosto dele, né? Bem, voltando agora ao assunto, como todos os outros Primarcas, os filhos perfeitos do Big E, o nosso Deus Imperador, eles foram enviados para mundos infernais, alguns mundos tóxicos e venenosos, outros mundos onde eles tinham que lutar numa arena de gladiadores para poder viver. E o Reboot Guilliman, o que aconteceu com o Reboot Guilliman? O Guilliman foi enviado para um planeta não bom, não é paraíso também, calma, mas um planeta desenvolvido tecnologicamente, onde a humanidade, apesar de ter ficado isolada no sistema, não ficou totalmente sem a capacidade tecnológica e era permitido a eles viajar entre outros planetas e construir naves subluz. No caso, não tinha uma velocidade de transporte de longa distância, mas eles conseguiam manter o comércio interplanetário.
assim, mantendo uma certa normalidade, mesmo depois que a antiga Federação Humana se extinguiu, mesmo depois que a humanidade entrou numa guerra de conflito e muita da tecnologia se perdeu, o planeta continuava basicamente um mundo bem à frente do nosso mundo moderno, e ele caiu em uma planície nesse planeta, aonde ele foi encontrado por caçadores nobres. Os caçadores nobres que estavam ali caçando para se divertir olharam aquela cápsula e eles obviamente imaginaram: isso aí é uma criação científica, é um tipo de experimento, um super-humano, e é uma criança. Vamos levar esse experimento para os nossos maiores sábios. Eles levaram então ao líder da cidade, e o líder da cidade, ele se chamava Guilliman, também era o sobrenome dele. No caso, ele olhou para essa criança. O nome, se eu não me engano, é Knorr Guilliman. Knorr igual o caldinho. O Knorr Guilliman. Ele olhou para ele e, cara, isso aqui deve ser um tipo de biotecnologia incrivelmente avançada. Eu vou adotar ele, vamos guiá-lo e vamos usar essa biotecnologia. Porém, por ser uma criança, o ser humano é afetivo, ele o criou basicamente como um filho, e ele teve cuidado, afeição, tutoria, uma casa boa, comida boa, banho, água quente, enquanto o resto dos Primarca se fudia para sobreviver, tentava comer restos de resto, vivendo em mundos venenosos, alguns indo pro canibalismo para poder sobreviver. O Guilliman, meu amigo, estava na sua mansão, no palácio da capital do planeta, comendo e bebendo do bom e do melhor, discutindo filosofia. O universo é injusto. O universo é extremamente injusto. Mas tudo bem. Então o Reboot Guilliman rapidamente cresceu e se desenvolveu como Primarca, porque ele evolui e cresce muito rápido na fase da juventude, e agora, com 10 anos de idade, ele já sabia mais do que qualquer um dos seus professores aqui do planeta. Ele era excepcional em tudo que ele fazia, e ele ganhou a atenção do pessoal nobre ali da cidade por demonstrar uma habilidade de logística e comando militar extremamente avançada. Tanto que o planeta, apesar de ter mantido essa semelhança de vida civilizada, alguns locais caíram para barbarismo, grupos de pilhadores, mercenários e vândalos. E agora que o Guilliman estava comandando as forças principais, ele organizou uma campanha para finalmente erradicar essas populações bárbaras, e muitas se uniram a ele, vendo que não tinha escapatória. Ele permitiu a eles a união e, no caso, ingressar no seu expansivo império, mas claro, ele não era o líder era o pai dele e um outro conselheiro, porque a Lynn McCraig, cara, eu odeio os nomes dos Ultramarines, a Lynn McCraig, eu já vi falar de vários jeitos. No planeta, essa cidade que ele estava era uma duarquia, tinha 2 conselheiros veteranos que meio que mandavam na cidade. Então um deles era o pai adotivo, o Knorr Guilliman, e o outro que a gente não vai falar muito, porque não vem ao caso. Mas em si, os 2 conselheiros mandavam juntos, e o Guilliman, ele começou a meio que subir a cabeça o poder e passar algumas reformas que não eram muito legais, só que ele era bem popular, ele era extremamente popular com as pessoas, então era difícil politicamente tu ir contra as reformas dele. Ele soube jogar o jogo político ali do planeta, e algumas reformas começaram
a não ir de encontro ao encontro. Não lembro no português, não é comigo, eu sou péssimo. Mas começaram a ir contra os interesses da aristocracia local. E no momento que ele fez essa campanha maior, e quando as tropas leais ao pai dele saíram da cidade, era o momento, o conselheiro rival, que tinha perdido muito do seu gravitas político, da sua influência, meio que planejou o assassinato do pai adotivo do Guilliman, um ataque ao Senado e aqueles que suportavam ele, e eles fizeram no momento que o Guilliman estava longe e o exército não estava ali. Por todo o seu preparo e todo o seu cálculo, ele não viu a traição chegando pelas costas e, infelizmente para o nosso reboot Guilliman, ele demorou demais para voltar para a cidade. Quando ele finalmente chegou na cidade, ele recebeu no caminho refugiados e pessoas que estavam fugindo da violência e da devastação que estava acontecendo. E aí eles contaram pra ele, e ele rapidamente, cara, o certo era ele ter marchado em ordem e visto o que estava acontecendo antes de planejar um plano, mas não. Ele ficou enfurecido e ele rapidamente marchou com seus soldados mais rápidos e foi em direção à cidade. Claro, ele é um super-humano, ele chegou antes de todo mundo e ele pensou: eu tô fazendo a coisa errada, eu podia ter feito diferente, mas não importa. Chegando na cidade, ele viu uma cena terrível. O antigo Senado, onde eles comandavam, no caso, o pai dele mandava, porque né, um dos dois principais, e tinha votos, eleições e um negócio civilizado, estava pegando fogo, as casas estavam sendo pilhadas, o caos e anarquia corria pelas ruas, e ele ficou uma fera. Ele sozinho correu em direção ao Senado e foi matando todo mundo no seu caminho, que no caso era violento, agressivo e coisa assim. Chegando lá no Senado, ele começou a tirar pedra pra lá, pedra pra cá, pra tentar achar o pai dele. E no meio dos escombros, ele encontrou o Knorr Guilliman, que falou o seguinte: ele já devia estar morto, né, mas não morreu, que ele estava esperando aquele momento para falar as frases finais pro filho. Na verdade, como eu disse, é muito tipo aquelas histórias de protagonista. Ah não, oh não, por quê? Aí ele dá aquela palavra final: filho, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Morri. E o Guilliman, não, agora tava puto, mas puto mesmo. Ele juntou o seu exército e eles botaram ordem nessa jossa. Eles mataram todos aqueles que ativamente se uniram a esse golpe de estado, e qualquer um daqueles rufiões que estavam ali fazendo tipo os mercenários, que eles contrataram o exército particular do opositor político dele, eles enforcaram todos e jogaram por muralhas em cima dos postes da cidade. Eles penduraram todo mundo que era contrário ao Guilliman. Conrado Kurz agora na plateia batendo palma lá atrás, porque né, o exemplo aí foi dado. E agora que o Guilliman era o novo líder por direito, piscadinha, ele começou a organizar e acelerou as suas reformas. Não mais iria o pessoal precisar discutir bobagem. Eu mando, quem tem juízo obedece. E agora, pela GW, pela Games Workshop, o mundo ficou uma maravilha. Ele fez redistribuição de renda, ele aboliu a escravidão, ele criou uma prosperidade econômica, abolindo a classe rica e a aristocracia do planeta e transformando o mundo num local utópico e perfeito. Games Workshop tentando elevar o Guilliman. Mas vida real, calma, segura aí.
o mundo ficou melhor que a maioria das médias dos mundos humanos e realmente ele aboliu a escravidão e ele desenvolveu uma economia que levantou o povo da pobreza e transformou a grande massa de seres humanos em classe média. Com isso, o mundo estava melhor do que estava antes dele. Ele eliminou aquela intriga política na marra, na base da porrada e resolveu o problema com competência extrema, com uma implacável vontade de fazer mudança e com um controle agora de punho de aço, quase que literalmente. E depois de conquistar o planeta, ele também conquistou os sistemas próximos, não sistemas, né? Os planetas próximos que eram essenciais à manutenção de McCree em si. Por quê? Porque como eles tinham esse comércio interplanetário, eles meio que precisavam de garantir outras alianças de outros planetas e ele foi lentamente criando um mini império interplanetário. E durante esse período, a notícia de que havia uma criança que cresceu extremamente rápido, tinha uma competência, uma inteligência e uma força descomunal e uma capacidade de fazer guerra como ninguém nunca tinha visto, agora dominando um pequeno sistema, o imperador escutou esses boatos e imediatamente pensou: isso aí é um primarca. Ele foi para lá, mas por motivos de continuidade para a história poder acontecer, ele não conseguiu chegar por 5 anos por causa de uma tempestade no imaterial que impediu a viagem até lá, assim permitindo que o Guilliman criasse o seu pequeno império perfeitinho que ele construiu na base do que ele imaginava ser o melhor para a humanidade. Depois desse período, finalmente o imperador chegou e viu o império perfeitinho do Guilliman e falou: parabéns, boa organização, você usou Excel? Ele falou sim. Ele falou: parabéns, manda as planilhas para mim. E agora os dois entraram como é que eu vou te explicar? Numa relação pai e filho de mútuo respeito. E porque qualquer pessoa que gosta de Excel e outra pessoa que gosta de Excel imediatamente se sentem em família. O Guilliman rapidamente aceitou o imperador, porque ele sabia, porque o Guilliman sabe tudo, e ele sabia que o imperador era o pai dele, então não precisou de discussão, não precisou de desafio, não precisou de briga. O imperador chegou, bora, ele falou vamos, ele entrou na nave e foi embora. Agora, o Guilliman iria ser o líder da 13ª Legião, que nomeada os Ultramarines. Os Ultramarines em homenagem ao conjunto de planetas aqui, os 500 planetas dessa região, que se chamam Ultramar. Então agora, nesse sistema de Ultramar, que mais específico o sistema de McCree, nós vamos ter o domínio, o controle e a unificação pela 13ª Legião, os Ultramarines e seu comandante, o Reboot Guilliman. Beleza, entendi. Eles espalharam então essa tecnologia, esse desenvolvimento em cada mundo. Sim, eles fizeram isso. Aonde eles conquistavam, eles, assim como o nosso grande Horus, tinham um ditado: nunca vamos deixar um mundo pior do que quando a gente encontrou. Eles, antes de partir para outro mundo, faziam aqueles mundos virarem uma produção industrial, uma base de operação, uma fortificação avançada. De um jeito ou de outro, cada mundo conquistado fazia parte de uma linha de planetas, uma linha de suprimentos, uma linha de reforços, e todos eles ajudavam a aumentar tanto o fluxo de recrutas quanto equipamentos e recursos para que nunca precisasse parar a máquina de guerra dos Ultramarines. Com isso, eles rapidamente se expandiram e os Ultramarines, durante a Grande Cruzada do Imperador, foram a 2ª Legião que mais trouxe mundos
para a humanidade que mais adicionaram mundos ao Império, perdendo apenas para os Lunar Wolves, também conhecidos como Filhos de Horus, hoje Black Legion, mas vamos chegar nessa legião bem mais legal depois. Infelizmente hoje é os Ultra Smurfs. Smurf por quê? Por que o pessoal chama eles de Smurf? O azul é exatamente igual o azul dos Smurfs. Tá ok. Vamos continuar. Eles então fizeram e desenvolveram mundos. Eles não eram só libertadores da humanidade, eles também traziam a humanidade para um império com promessas de prosperidade, crescimento e divisão de tudo que há de bom, e a qualidade de vida de todo mundo melhora. Ai, que coisa chata. É 40 mil tem que ter sofrimento, tem que ter guerra, tem que ter destruição, tem que ter devastação. Coisa muito bonitinha, muito legalzinha. Não é bem 40 mil é tipo, é como se estivesse na beira do precipício, entendeu? Então, tipo, tem que fazer o que tem que fazer pra sobreviver. E aqui não, aqui é tipo tudo muito bom, tudo do bom e do melhor. Tá, tudo bem. E agora que eles conquistaram vários planetas, a gente também fala sobre a relação do Primarca e dos Primarcas, seus irmãos, sobre o Guilliman. Primeiro, eles não achavam que ele era superior, ele sabia, ele tinha certeza que ele era melhor que os outros. Então ele era tipo o braço direito do imperador, ele tava com o imperador, ele falava: papai, olha ali, ó, ele fez isso, papai, olha, ele fez aquilo ali, papai, olha, ó, o Logar tá passando religião ali, olha ali, ó, acho que eles estão conversando nas tuas costas. Cara chato mesmo. Ele ficava fazendo duelinho. A gente viu que com o Corvo ele fazia testes de conflito, e ele pegava esses testes de conflito para aprender com os seus irmãos e para derrotar eles. Por quê? Porque ele queria ganhar. Óbvio que ele quer ganhar, ele quer ser o melhor do melhor, ele quer ser o se achãozinho. E ele fazia isso. E aí quando ele ganhava, ele começava a apelar e não perdia mais. A gente viu isso aí com o Corvo. Então ele aprendia as táticas do adversário e depois apelava para vencer. Babacão mesmo. Como eu disse, eu não gosto dele. Mas ok. E quanto a algum deles, teve alguma relação assim, especificamente ruim? Sim, teve um que, cara, ódio é pouco para expressar o que ele sentiu do reboot Guilliman. Porque o nosso Logar Aurelian, o Logar fez tudo errado, do contrário de outros primarcas. Ele acreditava que fé e como é que eu vou te explicar? Não é respeito, que fé e não é honra, não é... Poxa, meu Deus, me fugiu a palavra. Que não disciplinou, sério, sumiu a palavra completamente. Se você lembra aí no comentário, por favor, escreva, não vou lembrar daqui a pouco. Mas ele achava que adorar alguma coisa de forma religiosa e lealdade era a mesma coisa. Então fé equivale à lealdade. Então se tu é leal ao imperador, é porque o imperador é poderoso. Se ele é poderoso, ele é uma divindade. E se tu é leal a ele, tu adora aquela divindade. Na cabeça dele faz sentido. E é o único jeito, porque ele... Cada legião tem um problema, não é um problema, mas eles têm uma característica aumentada. E no caso dos Word Bearers, os portadores da palavra, o problema deles é que eles eram leais ao pé da letra. Eles eram leais demais. E o problema é que o conceito de lealdade deles ficou distorcido na mente do seu comandante. Então aquela lealdade distorcida virou uma fé distorcida. Mas tudo bem. Premonições pra frente. A gente já falou do Logar. É um vídeo bem antigo, eu queria até fazer de novo. Não era muito bom em fazer vídeo de Primarca. Mas em Monarquia, o planeta perfeito, o planeta joia do Logar, o planeta que ele criou para ser a sua visão de como seria o Império, é realmente leal ao Imperador. Um local
terrível, onde a população se flagelava pelos seus pensamentos de pecado contra o imperador. A população sacrificava tudo, o seu suor, o seu sangue, o seu trabalho, em nome do imperador, fazendo sacrifícios e adoração, tendo que cultuar, no caso em cultos organizados, fazendo preces e orações e lendo o livro que o Logar escreveu, em adoração ao imperador, porque adorar o imperador é ser leal ao imperador. Então o mundo só realmente é leal quando o mundo adora o imperador. O Logar não entendeu, o imperador tentou corrigir, não entrava na cabeça careca dele. E aí o imperador chega, deu, não dá mais. Ele foi até o planeta e ele disse o seguinte: ajoelhem-se. E a legião dele ajoelhou-se inteira, e ele falou: eu não sou um deus, parou com essa baboseira, eu sou como vocês. Claro, normal, qualquer um faz uma legião de super soldados se ajoelhar, com certeza esse cara não é um deus. Mas não só isso, ele estava junto com o Reboot Guilliman, que viu isso aí, e ele falou: vocês não entenderam, eu não quero adoração, não me louvem como um deus. E ele mandou o Reboot Guilliman recolher a população dessa cidade, do planeta ali, e depois dar um exemplo. O exemplo ia ser destruir a cidade de Monarquia e não matar a população. Porém, durante o período ali da retirada da população civil, alguém pegou uma garrafinha de vidro e jogou num Ultra Smurf, um Ultramarine. E quando isso aconteceu, cara, um super soldado, uma pessoa desarmada jogando alguma coisa, melhor que nada, não vão nem sentir. Mas os Ultramarines tinham um ódio do que eles fizeram aqui, porque era o contrário do que eles acreditavam. Os Ultramarines acreditavam em ciência, tecnologia e pensamento. Aqueles que era uma coisa de escravidão em fé, isso não podia acontecer. E aquele ódio que os Ultramarines tinham, nesse momento, estourou e alguém deu um tiro de bolter. E quando começou, a população que estava sendo retirada foi exterminar, morreu um monte de gente, não todos, claro, mas muitos morreram. E o Logar e os Wordbearers, nesse momento, cara, foi se eles estavam pisando no caos, agora eles entraram de cabeça careca, sim, cabeça careca, no caos. Dava pra perceber que eles eram do mal desde o início, dá sim, mas agora que o mundo deles estava queimando, que a população que eles fizeram ser extremamente leais ao imperador tinha sido atacada covardemente, e o cara que covardemente governava essa legião estava do lado do imperador. Isso não tá certo, esse cara não é um deus, porque um deus tem que exigir lealdade. Um deus tem que exigir adoração. E se isso aí não é um deus, existem deuses? Sim, existem, Logar, só que em outro local. E o Logar começou a buscar um conhecimento profano e entrar pro caos junto à sua legião, que era condicionada a segui-lo aonde ele for, porque eles eram leais não ao imperador, e sim às palavras de Logar. Isso vai dar nada, isso vai dar problema, isso não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Mas a gente já falou sobre isso. E agora, indo pra frente, alguns 40 e poucos anos depois, a galáxia vai queimar e a heresia do Horus vai correr. Outro primarca que infelizmente foi afetado por causa das ações dos Wordbearers. Vamos chegar nisso quando a gente fizer o do Horus. O Horus caiu pro caos. Não pode ser o Horusinho, não. Ele era careca, né? Então dá pra saber que ele era do mal. Mas agora que o Horus caiu nisso aí,
agora era traição. Eles tinham matado os próprios filhos, no caso os próprios soldados, que os primarcas consideravam como filho, e agora os lealistas, que eram a favor do imperador, e os traidores, que eram a favor do War Master Horus, estavam em conflito, e irmão contra irmão, super soldado contra super soldado, o conflito havia iniciado. Mas aqui a história é do Reboot Guilliman, não desses primarcas extremamente mais interessantes e legais. Até eu boto eles aqui na história só pra te lembrar o quão a história deles e a ação e tudo mais é bem mais legal que a do Reboot Guilliman. Ok, vamos voltar. Os Ultramarines descobriram a traição em uma batalha chamada a Batalha de Kelf, na verdade, em inglês, mas na real não é bem uma batalha, é mais uma traição em Kelf. Nesse local, os Ultramarines, junto com os Word Bearers, os portadores da palavra, e os Word Eaters, os devoradores de mundo. Por que tu bota Word Eater e Word Bearer no mesmo lugar? Não sei, é só para confundir quem é que tá tentando narrar e falar a história, mas as duas legiões, a do Angron e a do Logar, estavam junto com a do Reboot Guilliman. Claro, mal sabia o Reboot Guilliman que ele estava prestes a levar uma facada nas costas, mais precisamente uma facada no espaço. Quando as forças estavam no planeta e não podiam evacuar as naves sem deixar as forças do planeta, começou uma traição. As naves foram atacadas e uma batalha espacial começou, enquanto no planeta uma luta feroz ocorreu também, onde as forças dos Ultramarines foram atacadas de forma de surpresa pelas forças traidoras dos agora seguidores do Caos e do Horus. Durante o conflito foi uma brutalidade imensa, naves destruídas, as naves dos Ultramarines tentaram fazer uma quebra do bloqueio dos Word Bearers, a capitã da nave principal do Angron tentou bloquear para impedir que eles resgatassem o Reboot Guilliman. Foi uma luta imensa no espaço. Como eu disse, os Ultramarines em si, os soldados são legais, mas o comandante deles não é tão legal. Lá no planeta, porém, o Reboot Guilliman ficou puto mesmo, e ele começou a ver um pouquinho em vermelho. Ele fez táticas e planos e ele meio que restabeleceu um certo nível de comando e ordem, mas ele mandou o plano dele a merda e ele falou: eu vou dar uma porrada nesse lugar, é agora. E ele avançou sozinho em direção ao Logar Aurelian, junto, claro, com a sua guarda pessoal e seus soldados mais fortes. Mas ele meio que ignorou o plano e se botou em um risco extremamente desnecessário para uma vendetta pessoal. A gente já falou um pouco disso também no vídeo do Logar, mas eles vão se encontrar e se degladiar, e depois, claro, nesse momento inicial, os traidores vão fazer uma tempestade caótica que dificulta a viagem espacial. O Guilliman consegue fugir inicialmente, mas ele vai continuar perseguindo e buscando o irmão aonde ele estiver, e ele finalmente achou eles no planeta de Nuceria. Os traidores na Batalha de Kelf conseguiram se escapar. O Guilliman ficou ferido por uma lâmina de um Word Bearer chamado Corferon. Ele cortou ele e deixou uma lesão no pescoço. Essa lâmina vai ser importante mais tarde, mas o Reboot Guilliman foi resgatado, deu tudo certo. Ele se botou em risco, não conseguiu derrotar o Logar, mas calma. A sua capacidade de primarca de regenerar foi o suficiente para regenerar a ferida. Ele não morreu, e agora as forças dele, depois de se reorganizar, começaram a buscar um novo conflito contra os traidores, e eles acharam uma oportunidade
perfeita, a Batalha de Nuceria. O que é Nuceria? Nuceria é o planeta que o Angron caiu, o planeta que ele voltou para se vingar e destruir tudo. Ele tinha um ódio, uma raiva desse planeta, e se as forças leais a ele tinham morrido lá embaixo durante sua rebelião falha, agora ele iria fazer esse planeta virar ruína. E as forças do Angron estavam ali, e os Worldbearers estavam em suporte, e o Guilliman conseguiu cercar eles, e agora achou seu irmão no chão. Ele achou o Logar, o portadorzinho da palavra. O Logar tentou convencer Guilliman: você não quer unir-se a nós, nós venceremos, o Império vai acabar. Quando ele terminou de falar, buu, 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 as porradas da manopla de energia do Guilliman na cara, pra aprender a deixar de ser trouxa. O Logar devolveu com o seu martelo de guerra, que causou um dano significativo, mas o Logar ficou com traumatismo craniano, ele estava perdendo. E enquanto o Logar estava ali tentando respirar e recuperar suas energias, de repente, um grito absurdo e feroz que quem estava destruindo e matando tudo. Porque o Guilliman, cara, ele ficou nesse momento, tipo, ele também apanhou, ele levou uma paulada de uma arma de energia. Não é fácil, um ser humano normal ia ser cortado no meio. Ele perdeu um pouco o equilíbrio, ele estava mais levado pela emoção do que realmente pela razão nesse momento, mas ele ainda tinha noção de, tipo, né, se preservar. E aí ele viu vindo correndo na direção dele o Angron, e o Angron, num frenesi de sangue, matando todos daquele planeta que ele odiava aquele planeta que fez tanto mal pra ele. Era um planeta que deixou ele de escravo nas arenas gladiatoriais, que matou todos aqueles que ele conhecia e que ele tinha algum valor. Agora ele estava ali fazendo a sua vingança, e nesse frenesi de sangue ele finalmente acendeu a Príncipe Demônio, não antes de enfrentar o Guilliman. Durante o conflito, o Guilliman percebeu que ele não tinha força para lutar contra o Angron, porque ele tinha acabado de derrotar o Logar, e o Angron estava falando umas palavras em umas línguas que não fazia sentido nenhum, umas línguas esquisitas, umas línguas tipo que não existe, e o Logar também começou a fazer uns encantamentos, e o Angron começou a se transformar e entrar em apoteose. Ele foi elevado a Príncipe Demônio. O Guilliman aproveitou aquela tempestade de energia que estava se virando ali ao redor do Angron para recuperar um pouco o fôlego e vazar da situação antes que o Angron terminasse a sua transformação, e ele deu a ordem de retirada, e os Ultramarines criaram uma linha defensiva e foram se retirando de forma ordenada. Não seria nessas batalhas que os traidores seriam derrotados, e o Reboot Guilliman sozinho não conseguiu botar os seus irmãos abaixo. Não foi por falta de tentar, mas o Angron, evoluindo a Príncipe Demônio, ele não ia ser capaz de derrotar, e apesar do seu sentimento querer continuar na briga, a razão falou mais alto e ele se retirou. Então, durante a heresia do Horus, ele tentou agir contra duas das legiões dos traidores, sem muito sucesso. Ele não conseguiu cortar a cabeça, ele conseguiu enfraquecer bastante as naves e a parte da frota dessas legiões traidoras, mas em si as forças totais delas ainda estavam o suficiente para o Sítio da Terra e outras batalhas no caminho também, né? Porque o Angron não vai esperar até o Sítio da Terra para atacar alguma coisa. Ok, em falar em Sítio da Terra, depois de ter falhado em derrotar os seus irmãos, agora o Reboot Guilliman voltou para casa para lamber as feridas, avaliar o que ele tem, fazer um planejamento de como ele pode agir de forma melhor. E durante esse seu replanejamento na sua capital em Macragge,
eles sentiram, não ele em si, mas foi sentido que a luz do Astronomicon havia se apagado. O Astronomicon representa o Imperador na Terra, então ou a conexão entre eles e a Terra havia sido cortada, ou o Imperador estava morto e o Horus venceu. De um jeito ou de outro, nenhuma das notícias é boa, porque se a luz do Imperador no imaterial se apagou, quer dizer então que acabou. Horus ganhou, mas aí o Reboot Guilliman pensou, não. Se o Horus ganhou, os traidores devem ter perdido uma força absurda para fazer um ataque tão feroz e tão brutal. Com isso, eles devem estar fracos, então eu vou aproveitar esse momento, juntar minhas forças e me preparar para a inevitável continuação dessa guerra. Durante esse período, ele criou um pequeno império segundo, um império dentro do império, aonde ele juntou os soldados que vinham de outros combates e legiões, e ali também veio alguns dos irmãos dele. Os sanguíneos veio pra cá, ele até promoveu os sanguíneos a líder desse novo império, e claro, tipo, é ele mais os soldados dele ao redor, e todos saúde sanguíneos do novo imperador. Que é óbvio que não ia ser ele, né? Jamais o Reboot Guilliman iria querer, tipo, ser o santo, o imperadorzão. Nunca, jamais. Ele tava ali dando poder pros sanguíneos pra mostrar que ele era do bem, que ele não tava também querendo ser um traidor. Porque nessa época todo mundo achava que se ele quer fazer um império segundo, é porque ele quer fazer o próprio império, agora com logística e planilhas de Excel. Então, tava todo mundo meio suspeito um do outro. O Lionel Johnson chegou aqui, então os três agora tinham conversado ali e o Reboot Guilliman explicou para eles que se o imperador ou tá inacessível ou morto, a melhor coisa que eles podem fazer agora é juntar as forças para combater os traidores juntos. Claro, juntos todo mundo tem que trabalhar coordenado sob o meu comando, óbvio, mas isso vai ficar implícito para depois. Em si, ele, claro, tentou eleger os sanguíneos para tirar o dele da reta, para ninguém fazer suspeita. E durante esse tempo também, o Conradinho Curse caiu aqui no planeta. E o Conrado Curse é bem engraçado, ele foi de um lugar pro outro, explodindo prédio, matando um monte de gente. É, em geral, coisa que o Conrado Curse faz, né? Conradices. E agora, deles perderam um tempão tentando caçar ele. É uma história legal que acontece aqui por dentro. Mas no fim, foi descoberto que não. O imperador estava vivo, os sanguíneos e o Conrado conseguiu juntar as suas previsões e ver que sim, o imperador estava vivo ainda, ele não tinha morrido, e que o Horus ainda estava para enfrentar o imperador e que dava tempo sim de ir para a Terra para ajudar. Então, o Lionel Johnson, os sanguíneos, o Vulcan que também veio para cá, todo mundo iria para a Terra para ajudar na defesa e o nosso grande Rob G iria preparar o seu exército inteiro para marchar na Terra. Não se preocupe, meus amigos, eu também vou, disse ele. Então, mas vão na frente, eu vou logo atrás. Piscadinha, piscadinha, piscadinha. E foram então os primarcas lealistas para a Terra. Todos eles lutaram lá, sanguíneos, o Vulcan, o Lionel Johnson, o Jegetai Khan, o nosso grande Rogaldorn, seguraram a linha junto aos soldados da antiga Solar Auxilia, que vai ser depois a Guarda Imperial, junto a todas as forças leais ao Imperador, aos custódios, às Irmãs do Silêncio. Foi uma batalha fenomenal e no fim, os reforços do Reboot Guilliman estavam a caminho e o Horus sabia, então ele não podia esperar até os reforços do Reboot Guilliman chegar e o Horus decretou um desafio para o Imperador: pare o derramamento de sangue, X1, eu e você. E o Imperador
e Sanguíneos e o Rogaldorn aceitaram e eles foram para a nave, transportados para lugares diferentes da nave, e eles vão encontrar o Horus em momentos diferentes. Eu até falei nisso naquelas novidades da heresia. E enquanto isso, o Reboot Guilliman e a sua legião que estavam vindo para a Terra, aonde eles estão. Meus amigos, tu não pode ir para a Terra com a barba mal feita ou com o cabelo mal feito. Então todos os soldados vão ter que passar primeiro no barbeiro. O barbeiro só pode atender um por vez. Depois que todo mundo tiver com a barba bem feita e com o cabelo bem feito, aí a gente pode ir pra terra. Ah, não, peraí, aquele soldado lá atrás, tô vendo você. Você tá com a unha mal feita. Vamos todo mundo também fazer a pedicure e a manicure. Depois que tiver todo mundo perfeito, todo mundo bem bonitinho, aí a gente vai pra terra. A gente quer ir, nós queremos ir pra guerra. Não estamos inventando desculpa aqui pra não ir, mas vamos dar uma enroladinha. E a guerra acabou, você sabe como acaba. O Horus enfrenta o Imperador, Sanguíneos morre. O Horus é derrotado pelo Imperador, que fica terminalmente ferido e é colocado no Trono de Ouro, onde ele vai ficar em suporte vital, mantendo o Astronomicon e impedindo a invasão demoníaca da Terra pelo buraco que o Magnus criou. A gente já sabe disso, já conversamos sobre isso. E onde é que estavam as forças do Reboot Guilliman durante todo esse conflito? Provavelmente no salão fazendo a unha, porque na terra lutando os desgraçados não estavam. E agora que a heresia do Horus acabou, com a derrota do Arquitraidor, com a separação das legiões traidoras, cada um foi com seu comandante para onde ia, e elas se separaram entre si. Onde tinha alguém com poder, ele virava um Warlord, um comandante do caos, e ele levava os seus seguidores para fazer o que eles achavam que era o certo. E agora o caos estava sem liderança e virou anarquia. E o Império estava também em ruínas. O sonho do Imperador estava por um fio, mas não se preocupem, nas ruínas da batalha chegaram eles. Os Ultramarines vieram para salvar o dia. Agora que a guerra acabou, nós chegamos. Eles expulsaram o final das legiões da Terra. Depois que tava todo mundo já devastado, muitos já tinham ido embora. Eles chegaram para eliminar os remanescentes e se acharam os heróis e os campeões da coisa toda. E agora o Reboot Guilliman era o homem mais poderoso do universo. Não existia outro ser humano que ainda levava um número de soldados de Astartes, uma legião, com o mesmo tamanho e poder que os Ultramarines nesse momento. Então, ora, que coisa, eu mando nessa jossa, se é que tu me entende. Claro, jamais, longe de mim, eu querer mandar. Vamos fazer algo democrático. Irmão, assina aqui no que eu já botei e escrevi pra ti. Só precisa assinar. Mas claro, não queria dizer nada. Só que a tua legião de 100 mil soldados sobrou quantos? 1.800? Pois é, a minha ainda tem 80 mil, então para cada 100 mil tem um teu, então tu vai assinar aqui e fica bem quietinho. O Reboot Guilliman, ele, depois da traição do Horus e do que aconteceu no planeta dele, ele meio que ficou achando e acreditando que traição faz parte do ser humano, e ele ficou um pouquitinho paranoico, que qualquer um pode querer poder demais e trair o Império e o sonho do Imperador e devastar a humanidade do jeito que o Horus fez. Por isso, ele criou um texto sagrado para os seus soldados chamado o Codex Astarte. O Codex Astarte tem regras
bem específicas primeiro, ele juntou um compêndio de várias batalhas, conflitos e coisas assim, e táticas aprovadas que ele criou ali e desenvolveu com base em relatos de batalhas já feitas, e ele também fez toda uma definição de um limite de tamanho e de separação de funções para otimizar as tropas imperiais em esquadrões, no caso companhias, de 1000, não mais que 1000 Astartes, porque ninguém pode ter mais que esse poder de uma vez só. Nossa, que homem honrado! Ele tinha o maior poder de todos e ele está ativamente dividindo o poder dele. Sim, porém não, porque caso ele chame, os capítulos sucessores dos Ultramarines vão obedecer quem? Então, eles seriam separados teoricamente, mas na prática, caso necessário, eles seriam chamados pelo Reboot Guilliman. O Rogal Dorn percebeu isso aí, foi contra até não poder mais, e ele fez a mesma coisa. Ele deixou um protocolo chamado a Última Muralha, que caso necessário, todos aqueles capítulos que se dividiram iriam se unir para defender a Terra, porque começou uma certa... É que não dá para confiar mais. Depois do que aconteceu com Horus, ninguém mais confia seriamente um no outro e todo mundo tem um pé atrás, até mesmo com seus próprios irmãos. E agora, mesmo eles tendo sangrado e morrido para defender a Terra, do contrário de certos Ultramarines, eles agora todos estavam sobre o mesmo protocolo, o mesmo código, a mesma corrente que os amarra e limita o seu poder. Por que isso? Tá, mas os traidores não vão ter essas limitações de poder, os traidores não vão se dividir. Não, mas seria melhor evitar uma rebelião de novo do que os traidores no momento. Então, isso era pro Reboot Guilliman essencial. Além disso, ele criou várias normas e limitações também para o exército, por isso que o exército imperial só pode ter esquadrões com um tipo específico, ou infantaria, ou infantaria mecanizada, ou tanque, ou artilharia. Não pode ser um batalhão misto, por causa das leis que ele criou, para impedir que alguém tivesse muito poder e usasse esse poder contra o Império. Então a maior ameaça e medo por Reboot Guilliman não era só as coisas de fora, eram as coisas de dentro, era a própria natureza humana que ele não confiava, e não confiava nem um pouquinho. E, claro, alguns capítulos de Astarte são adoradores desses códigos de honra aqui do Codex Astarte, e eles seguem à risca e completamente literal as orientações e as informações do Guilliman. Outros utilizam de papel higiênico ou para fazer fogo em um dia frio. Então cada um tem diferentes interpretações do quão sagrado e importante é esse livro de tática do Guilliman, mas para os Ultramarines eles sabem de cor, tanto que se for necessário, se todo o conhecimento for destruído e um Ultramarine ficar, ele vai poder redigir o Codex Astarte de novo, porque esse livro para eles é meio que uma bibliazinha de bolso que eles vão estar sempre carregando junto. E o que aconteceu depois? Depois disso, vem um pouco mais de 100 anos de unificação e de combate contra as forças traidoras, e um a um os traidores vão sendo expulsos pro olho do terror. E o que aconteceu com o Guilliman? A última batalha do Guilliman foi a Batalha de Tessala. A Batalha de Tessala, ele encontrou um dos seus irmãos caídos para o caos, o Fulgrim. O Fulgrim agora era uma criatura demoníaca, horrenda e aberrante, mas usava o rosto do seu irmão, uma criatura com 4 braços e corpo serpentinoso. E o Guilliman, novamente levado pela fúria, tentou duelar contra a criatura.
Mal percebeu o monstro que Fulgrim tinha se tornado, que Guilliman soltou uma lágrima do olho e o Fulgrim, cara, tipo, quando a criatura demoníaca percebeu que o Guilliman tava emocionado, ele começou a, nossa, cara, humilhar mesmo. Ele falou, vai fazer o quê? Chamar a Smurfette pra lutar, porque ela é a mais homem da tua legião. Falaram que você era o maior tático do nosso império, mas vou ser sincero, já vi maiores. Nossa, como eu tô bandida. Porque com certeza é assim que o Fulgrim fala. Isso aí é canon. Se alguém disser que o Fulgrim não fala desse jeito, tá errado. E o Guilliman, lutando contra o Fulgrim, sabia que o nível de poder da criatura era maior que o dele, mas não importava, ele só queria fazer essa criatura calar a boca. Então ele tentou lutar, e a criatura, apesar de seu tamanho gigantesco, se mexia com uma velocidade e uma agilidade incrível, e uma das espadas do Fulgrim espetou ele no pescoço, no mesmo lugar que ele havia ferido antes. É como se a alma dele tivesse ferida e porque o corpo recuperou, mas a alma do imaterial não. E aquele ataque foi bem parecido com o que aconteceu com o Horus e começou a envenenar e matar o nosso Primarca. E isso com certeza era uma espada de outra dimensão. Por quê? Porque o Fulgrim tem tudo que é tipo de espada? Também. Onde ele guarda todas as espadas, a gente não quer nem pensar sobre isso. Mas porque um Primarca é imune a qualquer veneno. Não existe um veneno que vai matar ele. Ele pode tomar veneno em galão, que é a mesma coisa que nada. Ele vai no máximo arrotar. E agora, para um cortezinho de nada começar a envenenar e matar ele, é porque essa espada foi feita de um material específico para essa finalidade. Os Ultramarines, os seus guardiões pessoais, o carregaram para longe e conseguiram resgatar o corpo, mas ele estava morrendo e ficando fraco. Eles o colocaram em uma câmara de estase e levaram de volta para Ultramar. E em Macri, eles criaram um templo que era numa fortaleza, aonde eles botaram essa câmara de estase e ele ficou sentado num trono todo assim, um trono de uma pedra, como é que é o nome da pedra? Granito, um trono de granito assim enorme, e ele ficou ali congelado em estase, e aquele Primarca virou um símbolo imperial e de fé. As pessoas vinham, peregrinos do império inteiro, vinham para ver o Primarca, e ali virou meio que um templo para os Ultramarines, que também vinham para ver o Primarca deles e tentar conversar com ele. E apesar de ele estar num campo de estase e nada se mexer ali nesse campo de estase, as pessoas juravam que com o passar do tempo, as feridas que ele tinha estavam fechando aos poucos. É verdade, isso era só alucinação do pessoal fanático religioso que quer que ele volte? Não sei dizer, mas acreditavam-se fielmente que um dia o Reboot Guilliman ia voltar. Houve várias ameaças imensas até os mundos de Ultramar e ele nem se mexeu, então talvez a fé deles estivesse mal colocada. Ainda assim, por 10.000 anos, ele ficou protegido nessa fortaleza e essa grande catedral criada para essa peregrinação, para que tanto os Ultramarines quanto o pessoal fanático ali viesse rezar pro Primarca. Claro, né, tu vai ter sempre uma proteção 24 horas nesse local. E o Primarca dormia enquanto o Império decaía, o Império que antes foi criado num contexto de uma humanidade livre de divindades que buscava o conhecimento, a razão e a ciência, ao invés de se amarrar com misticismos e superstições. Acabou. A humanidade havia caído numa adoração do imperador, a humanidade havia ficado estagnada e numa era das trevas. Não, isso era o mais longe possível do que o imperador sonhava para nós. E
o Guilliman vai ficar em estase para sempre? Não sei, o tempo dirá. Não, Lorde, já saiu isso aí, tu vai falar pra nós e tá, eu vou falar, eu enrolei um monte pro Guilliman, então já vamos terminar de uma vez, pra não precisar fazer parte 2, mas essa parte final eu vou fazer bem rapidinho. Atualmente, o Guilliman, lá atrás, deu a ordem a um arquimago super fodão, o Belisarius Caw, e o Belisarius Caw recebeu 2 ordens dele. Uma: ô Belisarius, eu quero que tu faça um Astarte melhor, mais forte, mais resistente, mais imune ao caos. Coisa simples, coisa básica, né? Fácil isso, por que o Imperador não pensou nisso antes? E 2, ele pediu também: Belisarius, se um dia eu morrer, tu me ressuscita, senão eu vou voltar para destruir essa tua bunda de metal. E o Belisarius, beleza senhor, anotado aqui, e o Belisarius, por 10.000 anos, ficou fazendo e planejando várias coisas para terminar o plano que ele criou de desenvolver um super soldado. Além disso, ele tinha o dever de um dia trazer o Guilliman de volta. E durante os acontecimentos da 13ª Cruzada Negra, quando, infelizmente, o planeta de Cadia foi destruído e artefatos que ficavam nesse planeta, obeliscos dos Necrons que mantinham o olho do terror contido, foram destruídos junto com o planeta. Devo lembrar que o planeta quebrou antes que a guarda se retirar. A guarda continuou lutando mesmo com o planeta destruído. Um negócio incrível, prova da força da humanidade. E o Belisarius estava no planeta, ele foi retirado e ficou preso numa lua, agora com as forças defensivas totalmente espatifados com o que aconteceu. Ele estava preso e cercado pela legião dos traidores, a Black Legion, quando de repente, quem aparece para salvar o dia? Sim, os Dark Eldar, mas não um Dark Eldar qualquer, um Dark Eldar do bem, os Inari. Os Inari, eles são também conhecidos como os Renascidos, é uma subfacção dos elfos que acredita na deusa Ined. A deusa Ined, ela é a deusa da morte, e junto com essa destruição, com esse aumento do olho do terror, Slaanesh está bem feliz com isso, o buraco negro cresceu, mas agora que a galáxia foi rasgada de um ponto ao outro, algumas anomalias do imaterial aconteceram e a deusa, o deus, sei lá, não importa, a entidade que é o deus da morte dos Eldari, Ined, renasceu, e Vraine, a líder desses Inari que cultuam Ined, entendeu? Bem simples. E Vraine, a líder dos Inari que cultuam Ined. Simples. Eu tive que escrever aqui, que senão eu ia esquecer. Por isso que eu odeio os Eldar, porque eu não consigo lembrar dos nomezinhos ridículos que eles criou. Mas tudo bem. Ela veio para resgatar o Belisarius Caw porque ela sabia que ele tinha um artefato necessário para ressuscitar o Primarca, e ela sabia e recebeu uma visão que ela tinha que ajudar ele. Então agora os dois juntos foram transportados pelo Webway até Macree, e agora eles chegaram lá para os Ultramarines, um Adeptos Mecânicos esquisito e uma Eldari, dizendo: deixa a gente mexer no corpo do Primarca sagrado de vocês. E o Marcus Calegar falou: não, óbvio que não, não, apenas não. Aí o Belisarius mostrou pra ele que ele tinha as ordens para ressuscitar ele. O Calegari falou: não, óbvio que não, isso é Alpha Legion, isso com certeza é Alpha Legion, pode matar os dois. Aí a Vraine falou: não, consultem o tarô. Aí eles pegaram um psíquico ali, que era um ultramarine psíquico, e ele fez uma previsão do futuro, e ele viu que os desgraçados falam a verdade. E aí, agora que tem um psíquico dizendo que vai dar certo, eles deixaram eles mexer no corpo sagrado. Claro, todo mundo com o bolter equipado na cabeça dos dois, mas realmente deu certo, porque
O mecanismo biológico de ressuscitar o Primarca falhou, mas a Yvonne olhou pro Primarca, pegou ele nos seus braços fortes, botou o cabelinho dele para trás, botou um batom assim na boca e deu um beijo de ressuscitação. Não foi bem assim. Ela invocou a deusa da morte para ressuscitar ele, e a deusa da morte do Zeldari falou: pô, de novo isso aí, você acha que é isso, que é brincadeira, mas tá, só dessa vez, e regenerou o Reboot Guilliman. Agora, ele foi ferido com uma faca do caos, ele recebeu magia Eldari, ele recebeu heresia tecnológica do Belisarius Claw, com certeza ele tá batendo bem da bola, e ele é completamente normal, nada de errado pode suceder disso. E agora ele também decretou que os Eldari são uma raça que os humanos vão ficar num cessar-fogo e nós não devemos mais atacar os Craftworld, apesar deles serem extremamente babacas e matarem um monte de humanos por aí afora. Nós não vamos mais desperdiçar recursos, segundo palavras dele, para exterminar essa espécie linda e evoluída. Alguma coisa tá errado, alguma coisa tá muito errado. E o próximo passo do Reboot Guilliman, que depois da destruição e dessa divisão da galáxia, vai ser ir pra Terra para ver como é que tá a situação com o Imperador. Mas isso é uma história para outro dia. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom. E o Imperador protege, a não ser que você seja o Guilliman e tá fazendo algumas heresias pesadas. Aí, meu amigo, quando o Imperador voltar, ele vai te dar umas pauladas, mas muito merecida, seu trouxão. Tudo de bom.